E se o Natal não fosse apenas uma data, mas um espelho? E se por trás das luzes, dos abraços ensaiados e das promessas doces existisse um teste silencioso que revela quem você é quando ninguém está olhando de verdade? Você já sentiu aquela estranha pressão para ser boazinha, para manter a paz, para sorrir mesmo quando algo dentro de você grita que há uma encenação acontecendo? E se esse incômodo não fosse fraqueza, mas um aviso do seu inconsciente tentando salvar sua dignidade antes da próxima armadilha emocional? Porque o narcisista não teme o amor, ele teme o despertar, teme a mulher que não confunde culpa com afeto, nem carência com missão espiritual de resgate. E é justamente no Natal que esse jogo mental fica mais perigoso, porque o cenário perfeito dá ao manipulador a fantasia de que a própria imagem já é prova de inocência. Flores, presentes, palavras bonitas, tudo pode virar máscara. E é aí que a maioria perde, não por falta de valor, mas por acreditar que gentileza obrigatória é sinônimo de maturidade. Carl Jung diria que o que não é trazido à consciência retorna como destino. E talvez seja por isso que tantas mulheres repetem o mesmo roteiro emocional no fim do ano, como se uma força invisível as empurrasse para a mesma cadeira, diante do mesmo sorriso vazio, da mesma promessa que nunca amadurece. O Natal vira um palco onde a sombra se disfarça de luz e o ego, sedento por aprovação, negocia silenciosamente a própria intuição. Você não percebe quando começa, só percebe quando já está pedindo desculpas por algo que nunca fez. Mas e se existisse um teste simples, quase imperceptível, que desmonta esse teatro, sem precisar de gritos, sem precisar de confronto, sem precisar de vingança? Um gesto mental tão elegante que parece inocente, mas que obriga o narcisista a revelar quem está por trás da performance. Um teste que não exige dureza, mas lucidez. Não exige frieza, mas soberania íntima. E o mais inquietante é que esse teste não acontece fora de você. Ele acontece dentro, no ponto exato onde você decide se será conduzida pela culpa ou guiada pela verdade. Porque a mulher sábia não vence por atacar, ela vence por enxergar. Ela compreende que o Natal não julga palavras, julga padrões, não mede presentes, mede coerência, não se impressiona com cenas, observa símbolos. E quando ela atravessa esse portal interno, algo muda no ar. O narcisista sente que perdeu a chave do seu emocional, que não habita mais o centro da sua narrativa. E é aí que surge a pergunta que pode transformar tudo. Você vai repetir o enredo que te adoece, ou vai decifrar o jogo que finalmente te liberta? Há um momento no Natal em que o mundo parece suspenso, como se a cidade inteira respirasse mais devagar. E é justamente ali que o jogo começa. Não com uma frase agressiva, não com um ataque óbvio, mas com uma delicadeza que parece inocente demais para ser perigosa. O narcisista sabe escolher palco. E o Natal é um palco dourado, onde quase todo mundo baixa a guarda porque quer acreditar que existe pureza no ar. Você percebe isso quando sente a própria intuição tentando falar mais baixo do que o barulho das tradições. Como se uma voz interna dissesse cuidado e outra, mais antiga e mais cansada, respondesse agora não, é Natal. Esse conflito é uma pequena guerra silenciosa, e Jung já alertava que o que a pessoa não reconhece em si mesma se torna roteiro repetido. O problema não é a data, é a sua mente tentando resolver, num único jantar, dores que vêm de anos. O narcisista costuma oferecer uma versão festiva de si mesmo, cuidadosamente polida. É quase uma fantasia de laboratório emocional. Ele surge com gestos calculados, com um olhar que promete recomeço, com uma postura de quem finalmente entendeu tudo. E por alguns instantes você se pergunta se está sendo injusta. Essa é a primeira armadilha, fazer você duvidar da sua própria memória, para venerar a imagem do agora. Porque a memória, nessa dinâmica, vira inimiga do espetáculo. O narcisista não quer que você se lembre do que aconteceu quando o ambiente não era bonito.
Ele quer que você acredite que a luz das decorações também ilumina o caráter. E é aí que a mulher sábia sente um desconforto sutil, quase imperceptível, como uma pedra pequena dentro do sapato. O corpo sabe antes da mente admitir. O teste do Natal começa quando você entende que afeto não é performance e que presença não é prova de mudança. E isso não exige briga, exige um tipo raro de silêncio interno. Um silêncio que não é submissão, mas observação. A mulher sábia se torna espectadora do padrão, não refém da cena. Ela aprende a ver o gesto bonito sem se ajoelhar diante dele. Há uma pergunta que se forma por trás do sorriso. Isso é amor ou é controle maquiado de reconciliação? E essa pergunta não precisa ser dita em voz alta para produzir efeito. Ela vive no olhar, na postura, no jeito de não correr para preencher o vazio com justificativas. O narcisista se alimenta da pressa emocional dos outros. Ele sabe que o clima do Natal convida à amnésia seletiva. Quando você desacelera, algo muda no ar. O manipulador sente que o roteiro está fora do ritmo. Ele esperava uma reação previsível. Esperava o perdão rápido, a gratidão exagerada, o encanto automático. E quando isso não acontece, ele pode tentar te empurrar para o papel de vilã da noite, como se sua lucidez fosse um ataque ao espírito natalino. É aqui que a sombra aparece. Jung chamaria de sombra essa parte escondida que se revela quando a máscara começa a rachar. A do narcisista é a necessidade de domínio. A sua, às vezes, é o medo de ser vista como dura, ingrata, difícil. Essa sombra feminina não é maldade, é uma cicatriz antiga que aprendeu a sobreviver agradando. E o Natal amplifica esse medo porque todo mundo parece esperar que você volte a ser a versão conciliadora de si mesma. A versão que engole o incômodo e chama isso de maturidade. Mas maturidade não é autoabandono com embalagem bonita. A mulher sábia percebe que não precisa provar bondade aceitando o que a destrói. Ela pode ser gentil sem se tornar acessório emocional de ninguém. O mais cruel desse jogo é que o narcisista usa símbolos para confundir limites. Um presente pode virar cobrança, um pedido de desculpas pode virar moeda, uma foto em família pode virar armadilha de reputação. E você sente, com uma clareza quase física, que existe uma diferença entre ser incluída e ser utilizada para sustentar uma narrativa. Então, sem anunciar guerra, você começa a mudar a energia do seu lugar na mesa. Não é sobre vencer uma pessoa, é sobre recuperar a si mesma. O teste real não mede o comportamento dele em uma noite. Mede a sua capacidade de não trair a própria consciência para manter uma aparência de paz. E quando você entende isso, você ainda não tem todas as respostas, mas já não cabe mais no mesmo papel antigo. Há um segundo teste escondido dentro do primeiro, e ele raramente é percebido no calor do momento. Ele surge quando o narcisista percebe que você não está embriagada pelo clima e tenta trocar afeto por urgência. Ele acelera a cena, cria um tom de agora ou nunca, como se a sua cautela fosse uma ofensa pessoal e como se o amor precisasse ser decidido na velocidade de uma luz piscando na árvore. Nessa hora, a mulher sábia sente a pressão de um papel antigo tentando se encaixar de novo. O papel da pacificadora, da que salva o ambiente, protege os outros do desconforto, protege o próprio homem da vergonha de ser confrontado pela verdade. E é quase comovente perceber o quanto essa mulher já se sacrificou para que ninguém se sentisse mal, mesmo quando ela era a única sangrando por dentro. Jung falava sobre individuação como um caminho onde a pessoa deixa de viver como personagem da expectativa alheia. E talvez o Natal seja o exame mais delicado dessa travessia, porque tudo ali é feito para reforçar personagens. A boa esposa, a filha ideal, a companheira compreensiva. E o narcisista se aproveita desse cenário porque ele não precisa criar a prisão sozinho. A cultura entrega o cadeado. Você já percebeu como a culpa pode vestir roupas elegantes? Ela não chega gritando, chega sorrindo, chega com frases suaves, com comparações sutis, com a insinuação de que você está estragando algo sagrado. E quando você começa a engolir essa culpa, sente o corpo encolher um pouco,
como se a alma estivesse tentando caber numa caixa menor para não incomodar ninguém. O teste, então, muda de forma. Não é mais sobre o que ele faz. É sobre o que você escolhe tolerar quando a manipulação vem embrulhada de ternura. A mulher sábia entende que paz comprada com autoabandono é apenas um silêncio coberto de neve, bonito por fora e frio por dentro. E esse pensamento pode doer, mas ele também liberta. Há uma tensão secreta quando você não reage da forma esperada. O narcisista pode começar a performar tristeza, como se fosse frágil demais para lidar com a realidade. Pode vestir a pele do arrependido que precisa de acolhimento imediato. E você sente aquela velha inclinação de cuidar, de aliviar a dor dele, de provar que é boa, mas algo novo cresce dentro de você. A percepção de que empatia não exige cegueira, porque o contrário do amor não é o limite. O contrário do amor é a mentira íntima que você conta para não enfrentar a própria solidão emocional. E talvez seja isso que o Natal revela com crueldade e beleza ao mesmo tempo. Você pode estar cercada de gente e ainda assim se sentir sozinha ao lado de alguém que só te enxerga como extensão da própria imagem. A mulher sábia não se torna dura, ela se torna inteira. Ela reconhece que sua sombra também precisa ser olhada, não como culpa, mas como potência. A sombra da mulher, muitas vezes, é a raiva que foi proibida, a firmeza que foi chamada de egoísmo, a autonomia que foi rotulada de frieza. Quando ela integra essa parte, o narcisista perde uma das armas mais antigas, a de fazer você temer a sua própria força. E é curioso como essa força pode ser silenciosa. Não é um discurso longo, não é um embate público. Às vezes, é apenas uma frase calma, dita com um tom que não pede permissão para existir. Às vezes, é um não suave que não se explica demais. Isso cria um curto-circuito no jogo, porque o narcisista espera emoção caótica, não clareza serena. Existem sinais que aparecem quando o controle não funciona, pequenas rachaduras de impaciência, um olhar que endurece por um instante, uma ironia rápida escondida no humor. E você percebe que a máscara de Natal é fina, não porque você está procurando defeitos, mas porque agora está finalmente vendo o que sempre esteve ali, por baixo da maquiagem emocional. O teste do Natal, no fundo, não é uma armadilha para pegá-lo em flagrante. É um portal para você se descobrir em outra frequência. Você atravessa esse portal quando decide que a sua intuição não precisa de aprovação coletiva, quando entende que a verdade pode ser delicada e ainda assim ser verdade. E quando você faz isso, algo irreversível começa a acontecer, como se uma antiga versão de você ficasse sentada naquela mesa, enquanto a nova se levanta por dentro. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há uma delicadeza perigosa no instante em que você percebe que não precisa provar nada para ninguém naquela noite. A sensação é quase estranha, como tirar uma roupa apertada e descobrir que sua pele ainda lembra a pressão. O narcisista se acostumou a medir sua presença pelo quanto você se curva ao clima. E quando você deixa de confundir harmonia com silêncio forçado, ele sente como se a festa tivesse mudado de dono. É nesse ponto que o jogo tenta se tornar moral. Ele pode insinuar que você está fria, que está amarga, que está diferente, para pior. O objetivo não é te entender. É te fazer recuar para o personagem que ele sabe administrar. E o personagem mais fácil é aquele que se culpa por ter limites, como se dizer não fosse um defeito de caráter. Mas a mulher sábia começa a enxergar uma coisa que antes parecia proibida. O Natal não é um tribunal onde você precisa se declarar culpada para ser aceita. Você pode amar a família, respeitar o momento, honrar a espiritualidade da data e ainda assim não permitir que a sua alma seja usada como cenário para um ego faminto. Essa conciliação interna é a primeira grande vitória, ainda que ninguém aplauda. Um detalhe muda tudo quando você passa a observar a qualidade do olhar e não o volume das palavras. O narcisista fala de recomeço com
facilidade, mas a presença real tem textura, tem consistência, tem humildade silenciosa. E quando essa humildade não existe, você sente um vazio por trás do brilho, como um palco bonito sustentado por corredores escuros. A mente do narcisista costuma operar como um espelho invertido. Ele quer que você reflita a perfeição para que ele se sinta inteiro. E quando você se recusa a refletir fantasia, ele tenta te acusar de quebrar o clima, de quebrar o encanto, de quebrar a magia. Só que no fundo, o que você está quebrando é a dependência dele do seu autoapagamento. Jung falaria sobre símbolos como portas para o inconsciente, e o Natal está lotado de símbolos que podem curar ou aprisionar. A ceia pode ser comunhão ou encenação. O perdão pode ser virtude ou chantagem. O abraço pode ser afeto ou contrato silencioso de retorno à mesma dor. A mulher sábia aprende a distinguir essas camadas sem perder a ternura pelo sagrado. Existe um tipo de coragem que não faz barulho. Ela aparece quando você escolhe não explicar demais sua postura, quando você entende que justificativa excessiva é um pedido de permissão disfarçado. O narcisista adora debates longos porque eles criam fumaça emocional. E você, pela primeira vez, percebe que não precisa entrar no labirinto para provar que sabe o caminho. Às vezes, ele testará o terreno com pequenas provocações, uma piada que te diminui de modo elegante, um comentário que parece leve, mas carrega veneno, uma comparação que te coloca numa competição invisível com outra mulher, outra fase, outra versão idealizada de você. E o Natal, por ser coletivo, dá ao narcisista a ilusão de plateia, como se a opinião dos outros pudesse pressionar sua identidade a dobrar. Só que o seu centro começa a ficar mais firme quando você reconhece a diferença entre ser a paz e ser o amortecedor da violência emocional alheia. Você não precisa absorver o caos de ninguém para provar maturidade. E essa frase, quando finalmente entra no corpo, muda sua postura de um jeito quase imperceptível, mas poderoso. O ambiente pode continuar o mesmo, você já não é. Há um momento de silêncio interno que parece uma oração sem palavras. Você olha para a cena e sente que algo antigo está perdendo força. Não porque você venceu uma batalha externa, mas porque parou de negociar com a sua própria verdade. E esse é o tipo de transformação que assusta o narcisista mais do que qualquer confronto. A transformação que não pede licença. E conforme a noite avança, você começa a notar que o maior presente que poderia receber não está embrulhado. É a sua clareza. É a capacidade de amar sem se anular, de estar presente sem se submeter, de honrar o espírito da data sem sacrificar a sua alma no altar da aparência. E quando você toca esse ponto, o teste do Natal revela a sua forma mais profunda. Talvez a vitória não seja mudar quem está diante de você, mas impedir que a antiga versão de você volte a se perder por medo de parecer forte demais. Há uma cena que se repete em muitas casas e quase ninguém nomeia. Você está ali, entre risos e sons de talheres, e de repente percebe que está analisando cada gesto seu, como se fosse uma prova de caráter. Você sorri para não criar tensão. Você responde com cuidado para não estragar a noite. Você sente a alma andando na ponta dos pés. E em algum lugar dentro de você surge uma pergunta simples e incômoda. Por que eu preciso ser perfeita para merecer paz? O narcisista constrói esse terreno com uma habilidade que parece invisível. Ele não precisa ameaçar. Ele apenas cria uma atmosfera em que sua tranquilidade depende do humor dele. E quando você percebe isso, entende que não é apenas sobre um relacionamento difícil. É sobre um sistema emocional que te treinou, aos poucos, a se adaptar ao instável como se fosse amor. Jung dizia que a psique busca totalidade, mesmo quando o ego insiste em fingir que está tudo bem. Então o Natal vira o palco de um conflito entre a imagem que você deve sustentar e a verdade que você precisa respirar. E essa verdade, às vezes, não vem como um grito, vem como cansaço. Vem como uma tristeza limpa, madura, que te mostra que a sua vida não pode ser um eterno concerto de alguém que não quer ser visto por inteiro. Há um ponto em que o narcisista tenta transformar seu limite em ingratidão.
Ele pode lembrar o que fez por você, o que deu, o que suportou. E o subtexto é sempre o mesmo. Você me deve a sua complacência. Mas a mulher sábia começa a reconhecer que amor não é uma conta corrente. A presença dele não é crédito infinito para atravessar seus limites com sapatos sujos. Você então aprende a olhar para a consistência emocional como quem observa o céu antes da chuva. Não é uma previsão exata, é um padrão de sinais. Quando há mudança verdadeira, existe humildade mesmo sem plateia. Existe responsabilidade sem teatro. Existe reparo que não exige aplauso. O narcisista, no entanto, costuma precisar do palco para existir, porque o vazio do bastidor o apavora. Nessa fase, o seu corpo se torna um aliado mais confiável que a narrativa dele. Você percebe um nó na garganta antes de uma frase carinhosa que vem com farpa escondida. Percebe um aperto no peito quando a atmosfera de amor se transforma em cobrança sutil. O corpo não argumenta, ele apenas sinaliza. E a mulher sábia aprende a respeitar esses sinais sem pedir desculpas por isso. Por fora, tudo pode parecer tranquilo, mas por dentro, algo está se reorganizando. Você começa a entender que a sombra do narcisista não é apenas vaidade, é medo de insignificância disfarçado de supremacia. E quando você para de alimentá-lo com sua autoanulação, a sombra dele se agita. Não porque você se tornou cruel, mas porque deixou de ser combustível. Há ainda um teste mais íntimo que ninguém vê. Você consegue permanecer fiel a si mesma sem precisar explicar sua revolução interna? Porque a tentação é grande de querer convencer todos à mesa de que você está certa, de que sua dor é legítima, de que sua lucidez não é dramatização. Mas a mulher sábia descobre um segredo doloroso e libertador. Algumas verdades não precisam de testemunha para serem verdade. O narcisista pode tentar seduzir você com nostalgia. Ele resgata lembranças bonitas como se fossem provas definitivas de que o futuro será diferente. E a nostalgia é uma armadilha delicada, porque ela te faz amar a versão do passado que te salvou de dias piores, mesmo que essa versão nunca tenha sido plena. A mulher sábia não nega as memórias boas. Ela apenas se recusa a usá-las como desculpa para aceitar as mesmas feridas. O Natal, então, deixa de ser um palco externo e vira uma passagem interna. Você compreende que não está ali para vencer uma pessoa, mas para não perder a si mesma de novo. Essa é a ética secreta do teste. Não é provar superioridade, é recuperar soberania. E isso não te torna menos amorosa, te torna mais real. E quando você se torna real, o jogo mental muda de linguagem. O narcisista sente que suas manobras simbólicas já não alcançam o mesmo efeito. Você não precisa declarar guerra para encerrar uma era dentro de você. Basta não voltar a se ajoelhar diante do que te diminui. E essa decisão, silenciosa e firme, é como uma vela acesa no meio da noite, pequena, mas impossível de desver. Em algum ponto dessa noite, você percebe que o verdadeiro teste não está no que ele diz, mas no espaço que você cria entre a fala dele e a sua reação. Esse espaço é sagrado. É nele que a mulher sábia deixa de ser reflexo automático e passa a ser presença consciente. E a simples existência desse intervalo já é uma ruptura, porque o narcisista vive do impulso, do gatilho rápido, da resposta emocionada que ele consegue dirigir como um maestro oculto. Você começa a notar que ele tenta medir seu valor pela sua disponibilidade emocional. Se você está acessível, ele se sente seguro. Se você está centrada demais, ele se sente ameaçado. Não é amor que ele está buscando ali, é controle de atmosfera. E o Natal, com sua estética de união, oferece a desculpa perfeita para transformar qualquer limite seu em desvio de conduta, como se o seu autocuidado fosse uma afronta ao espírito da família. Há uma sutileza cruel quando ele tenta te puxar para conversas privadas no meio do evento,
como se precisasse de um momento a sós para consertar algo. O conserto, muitas vezes, é só uma tentativa de recolocar você no lugar de sempre. A mulher sábia aprende a sentir a diferença entre intimidade e isolamento estratégico. Ela percebe quando o convite ao canto da casa é, na verdade, uma tentativa de arrancar de você a energia que você estava recuperando. E quando você não vai, ou quando vai sem entregar sua alma na bandeja, ele pode trocar o tom. Pode virar criança ferida, pode virar homem incompreendido, pode virar vítima de uma mulher difícil. O objetivo é o mesmo, fazer você abandonar a sua lucidez por pena. Esse é o ponto em que um tipo novo de compaixão nasce dentro de você. Uma compaixão que não se confunde com submissão. Jung falaria que o ego resiste à mudança porque teme perder o que conhece, mesmo quando o que conhece dói. Então, o seu próprio coração pode tentar negociar com o antigo padrão, pode sussurrar que talvez você esteja exagerando, que talvez seja só a energia do fim do ano, que talvez dessa vez seja diferente. E é aqui que a mulher sábia aprende a ouvir o coração sem deixar que ele a exile da verdade. Ela começa a entender que esperança saudável caminha ao lado de evidências, não de promessas. E isso a protege de uma armadilha comum do Natal. A fantasia de que uma noite bonita conserta um ano de ausência emocional. A beleza da data não é um curativo mágico. Ela é apenas luz. E luz não muda o que a pessoa faz quando as lâmpadas se apagam. Há também o teste da plateia invisível. Mesmo quando ninguém está olhando diretamente, você sente a expectativa coletiva para que tudo pareça feliz. E o narcisista sabe usar isso como arma. Ele se torna gentil em público de um jeito que te faz parecer confusa se você ousa guardar distância. E você sente a tentação de ceder só para evitar a narrativa de que você é a causa do desconforto. Mas a mulher sábia começa a entender uma lei silenciosa do psiquismo. Quando você precisa performar a sua paz, você não está em paz. Ela percebe que o preço de manter a imagem perfeita pode ser alto demais. E assim, sem escândalo, ela protege a própria dignidade com gestos pequenos, com uma postura mais reta, com uma escolha intencional de não jogar o jogo de provar quem é a pessoa mais evoluída da sala. O narcisista, sentindo o terreno escapar, pode tentar te desorganizar com lembranças dolorosas lançadas como dardos discretos. Ele pode tocar em feridas antigas num tom de brincadeira, buscando arrancar de você uma reação que justifique a narrativa dele. E quando você não morde a isca, quando você não cai no teatro do "você sempre exagera", algo profundo se reorganiza dentro da sua história. Porque o teste do Natal, nesta camada, é sobre soberania emocional. É sobre escolher a sua verdade mesmo quando ela não é popular. É sobre não deixar que a ansiedade coletiva dite o que você deve tolerar. A mulher sábia entende que a própria alma é uma casa sagrada e que nem toda visita merece entrar só porque a noite é bonita. E existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que você se dá conta de que está atravessando um ponto sem retorno interno. Você ainda sorri quando precisa, ainda respeita o ambiente, ainda preserva a ternura do que é genuíno na data. Mas algo fundamental mudou. Você já não confunde amor com esforço unilateral. E essa mudança por si só começa a preparar o caminho para um teste ainda mais profundo que o Natal costuma revelar quando a madrugada emocional chega. Depois vem o teste mais silencioso de todos, aquele que não depende dele, nem da família, nem do clima da casa. Ele depende de você quando o barulho baixa e o coração tenta negociar com o velho padrão. Porque o corpo pode ter resistido à manipulação na ceia, mas a mente, na solidão do quarto, às vezes volta a procurar justificativas para não sentir a dor inteira de enxergar o que sempre esteve ali. É nessa hora que o inconsciente coloca imagens na frente dos seus olhos como se fossem cartas viradas numa mesa escura. Você se lembra do início, daquele brilho que parecia destino. Lembra do dia em que acreditou que o amor seria suficiente para curar as falhas dele. E percebe que a sua esperança não era ingênua,
era humana. Só que o humano, quando não é protegido pela consciência, vira a porta por onde o ciclo entra de novo. Jung falava que amadurecer é suportar a tensão dos opostos sem correr para uma solução falsa. E talvez o Natal te force exatamente a isso. Suportar a tensão entre o desejo de que tudo dê certo e a clareza de que não dá para construir paz sobre areia movediça. Você sente saudade do que poderia ter sido e, ao mesmo tempo, sente alívio por não se perder mais na fantasia. O narcisista, muitas vezes, conta com esse pós-evento. Ele sabe que o encanto do Natal deixa rastros de culpa e nostalgia. Ele sabe que, depois da noite, você pode se perguntar se foi dura demais, se interpretou mal, se deveria ter cedido um pouco mais. E essa dúvida é uma ferramenta refinada de controle, porque te faz duvidar da única coisa que realmente poderia te salvar: a confiança na sua percepção. A mulher sábia começa a perceber que a sua maior batalha não é contra ele, mas contra o impulso interno de se explicar para merecer amor. Ela identifica esse impulso como uma sombra antiga, uma herança emocional de tempos em que ser boa significava ser pequena. E quando ela vê isso com nitidez, alguma coisa dentro dela se recusa a continuar chamando de virtude aquilo que sempre foi sobrevivência. Existe uma dor específica quando você entende que não dá para ganhar o coração de alguém que ama mais a própria máscara. Dói porque você se dedicou de verdade. Dói porque você entregou o que tinha de mais delicado. Dói porque você não queria estar certa, você queria estar segura. E essa diferença muda tudo, porque mostra que a sua busca nunca foi por vitória, mas por vínculo real. E é aqui que a individuação deixa de ser um conceito bonito e vira chão. Você começa a construir um centro que não depende do humor dele, nem do veredito social da família. Você sente que o seu valor não precisa ser negociado em datas especiais. E isso produz uma calma estranha, quase nova, como se o seu sistema emocional estivesse aprendendo um idioma que nunca teve permissão para falar. Às vezes, a prova de que você está mudando aparece no que você não faz. Você não envia aquela mensagem tentando amarrar o clima da noite. Você não pede desculpas por ter se sentido desconfortável. Você não corre para consertar o que não foi você que quebrou. Essa ausência de autoabandono é uma presença de si mesma, e ela cresce devagar, mas cresce com raízes. O narcisista pode tentar reabrir o jogo nos dias seguintes com gentilezas calculadas, como se quisesse apagar a sua memória emocional com uma nova camada de doçura. E a mulher sábia, sem se tornar amarga, aprende a observar a sequência, porque o padrão não se prova por um gesto isolado. Ele se revela no encadeamento do que a pessoa faz quando não está em vantagem. Há um tipo de discernimento que parece duro para quem nunca precisou dele, mas para você é cuidado. Você começa a entender que amor verdadeiro não exige que você desapareça para que o outro exista. E quando essa frase finalmente se instala no seu peito, ela vira uma bússola silenciosa, capaz de te guiar mesmo no ambiente mais bonito e mais perigoso. E assim, o teste do Natal começa a revelar sua face mais íntima. Ele não foi criado para humilhar você, mas para acordar você. Não para endurecer seu coração, mas para devolvê-lo a você mesma. E o que ainda está por vir nessa travessia não é uma resposta fácil, nem uma revanche emocional, mas um ponto de lucidez tão profundo que pode redefinir, de forma irreversível, o lugar que você ocupa na própria história. Há uma inteligência afetiva que nasce quando você para de esperar que o Natal te salve de uma realidade que só a consciência pode atravessar. Você entende que datas não reparam estruturas internas, apenas acendem luzes sobre elas. E essa luz, quando cai sobre uma relação com traços narcísicos, revela algo desconfortável. O quanto você foi treinada a chamar de amor aquilo que, na prática, era um pedido constante para diminuir sua própria luz. O narcisista gosta do brilho da festa porque o brilho da festa ajuda a esconder o vazio. Ele pode parecer mais generoso, mais presente, mais homem de família do que em qualquer outra época do ano. E isso é o que confunde.
porque a mente humana tende a se agarrar a sinais raros de ternura, como se eles fossem provas de transformação duradoura. A mulher sábia aprende a não transformar exceção em destino. Ela percebe que o teste não exige que ela se torne desconfiada de tudo. Exige apenas que ela reconheça o peso simbólico do que sente. Se o seu corpo relaxa quando ele se afasta, esse é um símbolo. Se sua respiração fica curta quando ele se aproxima com doçura exagerada, esse também é um símbolo. Jung ensinaria que a psique fala em linguagem indireta, e muitas vezes a sua verdade veio falando há anos. Há um instante quase invisível em que você entende que cuidar da sua paz não é crueldade, é maturidade. Você não está quebrando a família, não está sabotando a noite, está interrompendo um ciclo interno onde a sua autoestima sempre foi a moeda para comprar estabilidade emocional. Isso pode trazer uma tristeza profunda, porque você percebe o quanto foi caro sustentar uma harmonia que nunca foi recíproca. O narcisista pode tentar transformar sua firmeza em ingratidão com uma frase simples, lançada como quem não quer nada. Algo que soe como brincadeira, algo que te atinja sem deixar marcas externas. E você nota que esse tipo de golpe depende de uma antiga versão sua, aquela que corria para provar que não era má. Mas a mulher sábia começa a aceitar um fato difícil. Nem toda pessoa irá compreender sua mudança, porque algumas pessoas só amam a sua submissão. E aí surge um alívio silencioso, como se você colocasse os pés no chão depois de anos flutuando em promessas. Você percebe que não precisa transformar sua vida num debate filosófico sobre o caráter dele. A sua experiência já é evidência suficiente, sua exaustão já é um dado. Sua perda de alegria já é um relatório emocional claro demais para ser ignorado. Há também um teste de autoestima escondido no brilho da data. Você aceita um afeto mínimo só porque ele veio embrulhado com laço? Você aceita uma presença parcial só porque ela apareceu no dia certo? A mulher sábia começa a responder a essas perguntas sem vergonha. Ela entende que merecer mais não é arrogância, é autoconsciência. E quando ela pratica essa autoconsciência, algo curioso acontece. O narcisista pode tentar te reencantar com discurso espiritualizado, como se a sua resistência fosse falta de fé, falta de perdão, falta de bondade. Mas a mulher sábia não confunde espiritualidade com tolerância ao abuso emocional. Ela sabe que o sagrado real não exige que você se destrua para que alguém pareça bem. Em certos momentos, você sente um luto estranho pelo que imaginou. Não é luto só pela pessoa, é luto pela história que você tentou escrever com as duas mãos, mesmo quando ele só oferecia uma. E esse luto é parte do teste, porque ele te chama para a realidade sem arrancar sua humanidade. Você pode sofrer e ainda assim escolher a verdade. E talvez a parte mais delicada seja esta: você não precisa odiá-lo para se libertar do jogo. Você só precisa parar de aceitar que o amor seja uma negociação em que você sempre paga o preço maior. A mulher sábia não se salva com rancor. Ela se salva com clareza. E essa clareza, quando amadurece dentro de você, começa a transformar não apenas o Natal, mas o modo como você atravessa qualquer estação emocional da vida. O que parece uma noite comum, então, revela seu núcleo secreto. O teste do Natal não é sobre provar quem é o narcisista para o mundo. É sobre provar para você mesma que a sua intuição não é inimiga da sua doçura, que a sua firmeza não matou a sua sensibilidade, que a sua dignidade não é negociável, nem mesmo sob a luz mais bonita do ano. Há um tipo de silêncio que só aparece quando você decide não ser convocada para o papel de sempre. E esse silêncio não é vazio. Ele é uma presença nova dentro de você, como se a sua alma finalmente tivesse espaço para respirar sem pedir desculpas. O Natal, nesse ponto, deixa de ser apenas cenário e vira um campo de força. Tudo o que era escondido pelo dia a dia ganha contraste sob a luz da celebração. O narcisista, percebendo essa mudança, pode tentar te fisgar com a linguagem do destino.
Ele fala de família, de sonhos, de futuro, como quem pinta uma paisagem para que você esqueça o chão onde está pisando. E o perigo não está nessas palavras em si, mas no modo como elas são usadas para encobrir a falta de transformação real. A mulher sábia passa a ouvir o subtexto, não apenas a melodia. E quando ela faz isso, ela começa a enxergar a própria ferida com mais honestidade. Porque há um ponto íntimo em que o narcisismo do outro encontra a sua necessidade antiga de ser escolhida. Não escolhida por quem você é inteira, mas escolhida pelo quanto você aguenta, perdoa, cede, se ajusta. Jung diria que a psique repete o que ainda não foi compreendido. E essa compreensão pode doer mais do que qualquer discussão. Às vezes, essa dor surge como uma pergunta que não dá descanso. Por que eu só me sinto segura quando estou tentando merecer amor? Essa pergunta é o começo da ruptura interna. Ela não acusa você, ela acorda você. Ela te mostra que o amor que exige provas constantes não é um lar, é uma prisão com decoração bonita. Então o teste ganha outra camada. Você começa a notar que o narcisista não reage tanto à sua tristeza, mas reage à sua autonomia. Ele tolera lágrimas porque lágrimas ainda te mantêm girando ao redor dele. Mas quando você fica quieta com dignidade, quando você não implora, quando você não negocia sua intuição, algo nele se inquieta. Porque o centro do palco começa a mudar de lugar. E aqui, a mulher sábia aprende algo que parece simples, mas é revolucionário. Ela não precisa se justificar para sentir. Ela não precisa convencer ninguém de que a sua percepção é válida. Ela não precisa transformar sua dor em argumento perfeito. Esse tipo de soberania emocional é uma forma de individuação viva e não teoria bonita. O Natal, então, vira um espelho da sua capacidade de sustentar a verdade sem transformá-la em espetáculo. Você encontra uma firmeza que não precisa humilhar ninguém para existir. Você apenas permanece inteira, e essa inteireza cria um contraste doloroso com a lavagem emocional típica do narcisista, que tenta substituir profundidade por intensidade momentânea. Há também um ponto em que você percebe que não está sendo testada apenas por ele, mas por todos os mecanismos internos que te ensinaram a ser pequena para ser amada. Essa é a sua sombra pedindo espaço. Não uma sombra de maldade, mas de potência reprimida. A sua raiva justa, a sua lucidez afiada, a sua capacidade de dizer basta sem culpa. Quando você integra essa parte, algo muda na sua energia. Não é que você se torne uma pessoa fria, você se torna uma pessoa impossível de confundir. Suas palavras ficam mais raras e mais precisas. Seus limites deixam de ser ameaça e viram realidade tranquila. E isso desarma o jogo, porque o jogo precisa de confusão para sobreviver. O narcisista pode tentar uma última manobra sutil, fazer com que você se sinta responsável pelo bem-estar emocional dele naquela data. Mas a mulher sábia começa a entender que ela não é sacerdotisa de nenhum ego alheio. Ela pode ter compaixão sem se tornar cárcere da própria vida. E esse discernimento é um tipo de amor próprio que não faz barulho, mas muda tudo. E assim o teste do Natal se expande para além da mesa, para além da noite, para além do relacionamento em si. Ele começa a tocar algo maior, o modo como você se posiciona diante da sua própria história. Porque a verdadeira vitória, nessa linguagem jungiana, não é a derrota do narcisista, é a reconciliação da mulher com a própria verdade. Aquela verdade que sempre esteve ali, esperando apenas um instante de coragem para se tornar o seu novo chão. Há uma hora em que o Natal parece querer te hipnotizar com a ideia de recomeço automático, como se a data tivesse poder de apagar o que não foi resolvido ao longo do ano. Mas a mulher sábia começa a perceber que o recomeço verdadeiro não nasce do calendário. Nasce da coragem de encarar o que a alma já sabia e vinha adiando por medo de parecer dura, por medo de ser a única a não entrar na coreografia da felicidade obrigatória. O narcisista se alimenta dessa coreografia. Ele não precisa ser perfeito, ele só precisa que o ambiente imponha a você o papel de quem não pode questionar nada,
naquela noite. Porque quando o mundo decreta que todo conflito é inapropriado, ele ganha licença para esconder a manipulação atrás do clima de paz. E você, se não estiver atenta, acaba pedindo desculpas por sentir aquilo que deveria justamente proteger você. Há um ponto em que a mulher sábia entende que a palavra reconciliação pode ser usada como armadilha, não porque reconciliar seja ruim, mas porque nas mãos erradas isso vira sinônimo de retorno ao padrão sem reparo real. E o que ela busca não é reconciliação de imagem, é reconciliação de essência. Ela não quer uma noite bonita. Ela quer uma vida onde a beleza não seja usada para justificar a ausência de respeito. E esse desejo não nasce do orgulho, nasce do cansaço de se abandonar. Nasce do momento em que você reconhece que amar alguém não deveria demandar sua desorientação constante. Se a sua paz depende de não pensar, de não lembrar, de não sentir, então o preço não é amor, é anestesia emocional. O inconsciente, então, começa a te entregar pistas em detalhes mínimos, no tom com que ele fala de você para os outros, na maneira como ele ocupa o espaço, no jeito como suas gentilezas parecem sempre ter uma intenção escondida de reforçar a imagem dele. A mulher sábia entende que o narcisismo não precisa ser gritado para ser real. Às vezes, ele é sussurrado com educação impecável. E, curiosamente, ela descobre que a sua força não precisa ser hostil para ser inegociável. Ela pode ser suave e ainda assim firme. Pode ser amorosa e ainda assim impossível de manipular. Essa combinação é o que mais desmonta o jogo, porque o narcisista espera que o limite venha com agressividade, para que ele possa inverter a culpa e se apresentar como a vítima sofisticada da situação. Quando esse roteiro começa a falhar, ele pode tentar seduzir você com uma versão idealizada de quem você era no começo da relação, como se a mulher apaixonada do passado fosse a prova de que a mulher lúcida de hoje está errada. E você percebe o truque: transformar seu amadurecimento em perda de amor, quando na verdade é ganho de consciência. Há um instante em que você sente algo quase sagrado na sua própria lucidez, como se, finalmente, você estivesse escolhendo a si mesma sem radicalismo, sem teatralidade, apenas com uma calma que brota de dentro. Isso não te torna fria, te torna livre do impulso de se medir pelo quanto você aguenta sofrer calada. E o Natal, com toda a sua simbologia, revela uma verdade simples demais para ser ignorada. O amor que vale a sua alma não te pede para abandonar sua intuição. Ele te pede para florescer com ela. A mulher sábia compreende que o verdadeiro espírito de cura não está em fingir que tudo está bem, mas em não trair a própria consciência para manter um cenário harmonioso. Assim, a cada gesto interno de firmeza, você vai construindo uma presença que não depende de aprovação. Você não está fazendo isso para punir ninguém. Você está fazendo isso para não desaparecer de novo. E quando essa decisão se solidifica em você, o jogo mental do Natal começa a perder a força que tinha, porque a mesma mulher que antes se culpava por existir inteira, agora começa a reconhecer que essa inteireza é exatamente o que a salva. Talvez o Natal nunca tenha sido sobre o que você coloca na mesa, mas sobre o que você finalmente se recusa a colocar sobre si mesma. Há uma noite em que o brilho não serve mais para te seduzir, porque você aprendeu a reconhecer o peso secreto por trás de certas gentilezas. E quando isso acontece, você não perde a ternura. Você só devolve a ternura ao lugar certo, primeiro dentro de você. O que Jung sussurra por trás de tudo isso é simples e profundo ao mesmo tempo. A vida começa a mudar quando você para de fugir daquilo que insiste em voltar. Não por maldição, mas por sentido. E talvez o sentido dessa data para você seja esse chamado silencioso para não repetir a própria ausência em nome de uma paz que sempre custou caro demais. Porque existe uma diferença entre perdoar e se abandonar. E a mulher sábia aprende essa diferença como quem aprende a respirar de novo depois de muito tempo presa num lugar apertado.
Ela percebe que a compaixão não exige que sua intuição seja sacrificada. Exige apenas que sua consciência permaneça acordada, mesmo quando o mundo pede para que você adormeça em nome da harmonia. Se o narcisista vive de máscaras, a sua libertação começa quando você deixa de se explicar para merecer respeito. É um gesto interno quase invisível, mas poderoso, uma decisão de não negociar com o próprio desconforto. Uma escolha de honrar aquilo que o seu corpo, sua memória e sua alma vem tentando te dizer, a cada silêncio que doeu, a cada sorriso que custou mais do que deveria. E talvez a grande virada não seja o que ele faz depois disso, mas o que você faz com o que finalmente enxergou. Porque quando a mulher integra sua sombra, ela não vira alguém amarga, ela vira alguém inteira. Ela aprende a não pedir desculpas por ter limites, aprende a não confundir amor com prova de resistência, aprende a reconhecer que o sagrado não te pede para morrer por dentro, para que outro possa parecer vivo por fora. O Natal, então, se torna um rito íntimo de passagem. Não o ritual ruidoso da reconciliação automática, mas o ritual silencioso de uma consciência que amadureceu. Você atravessa esse portal quando entende que não precisa de uma guerra para escapar de um jogo. Só precisa de um centro interno que não cede à culpa fantasiada de virtude. Há mulheres que descobrem tarde demais que a sua gentileza foi usada como corda. E há mulheres que, num único instante de lucidez, transformam essa corda em fronteira. Essa não é uma vitória que aparece em fotos. É uma vitória que aparece no jeito como você volta a existir, no jeito como sua energia deixa de ser drenada por cenas e volta a ser investida em si mesma. Se algo ficou vibrando em você até aqui, talvez seja porque essa história não é apenas sobre um relacionamento difícil. É sobre um chamado antigo para que você pare de se tratar como versão secundária da sua própria vida. É sobre o momento em que você entende que amor verdadeiro não exige que você se torne menor para caber no conforto emocional de alguém. E quando essa compreensão se instala, ela vira uma semente silenciosa. Ela pode germinar amanhã, no próximo encontro, no próximo olhar, na próxima tentativa de te devolver ao papel antigo. E sem perceber, você pode se pegar escolhendo diferente, não porque está tentando vencer alguém, mas porque está finalmente se escolhendo com verdade. Talvez este seja o símbolo mais forte de todos. A mulher sábia não precisa destruir a festa para recuperar a própria alma. Ela apenas não entrega mais a alma como se fosse a taxa invisível para manter a festa de pé. Ela aprende que a luz mais importante do Natal não é a que enfeita a casa, mas a que acende dentro dela quando decide não se abandonar de novo. Se essa travessia te tocou, permita que ela continue viva em você. Deixa um like, como quem sela um compromisso consigo mesma, comenta o que essa reflexão despertou, compartilha com alguém que precisa reencontrar a própria voz e se inscreve no canal para seguir caminhando por essas camadas profundas onde a consciência deixa de ser teoria e vira libertação cotidiana. Porque às vezes o próximo passo não é um grande ato externo, mas a decisão íntima de permanecer fiel à sua verdade, mesmo quando o mundo inteiro está vestido de festa.